وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde para falar de tudo o que acontece no futebol de seleções. Desta vez um podcast muito especial para a gente fechar a nossa cobertura da Copa Africana de Nações, a CAN. A gente teve o Minuto da CAN diariamente, a gente teve vários podcasts durante a competição. Agora é a hora da gente sentar, fazer aquela análise mais calma, da gente ver as surpresas, os campeões, quem chegou longe, quem precisa melhorar. Estamos aqui para fazer isso. Eu já apresento quem está aqui comigo. Antes disso, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também, lembrando para você se inscrever no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando, acompanhando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, também seu comentário, a sua participação no Spotify, tem uma enquete, uma pergunta para você responder aqui embaixo. E se você puder, se tornar um apoiador na nossa campanha financeira, nosso financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda. A sua ajuda é muito importante para a gente crescer e se manter com esse projeto para chegar em outras Copas Africanas de Nações, em outras CHANs que teremos também, aqui também as eliminatórias, muita coisa que vem por aí. E também, é claro, se você não conseguir ajudar financeiramente, compartilhe, divulgue o Conte Verde para a gente chegue em cada vez mais e mais pessoas. Ao meu lado hoje, tenho o prazer de receber novamente aqui, passou alguns meses da última participação dele, sempre tentando retornar, não consegui encaixar um dia, não consegui encaixar o horário, mas dessa vez deu certo. E se da última vez eu apresentei o Luiz Fernando Filho só como integrante do Ponto de Lança e criador do canal África Mamba, agora eu posso e devo destacar comentarista da Band na Copa Africana de Nações e comentarista da KZTV nas eliminatórias da Copa do Mundo da África. Luiz, prazerzaço ter você aqui de volta, irmão. Seja bem-vindo. Que isso, cara. Que moral. Olha quanta coisa mudou em pouco tempo, né? Primeiramente, muito obrigado. Realmente, a gente tentou gravar várias vezes, nunca dava, mas agora, mais tranquilo, depois da Copa Africana de Nações, dá para trocar essa ideia. Interessante, né, cara? Eu não tinha feito essa reflexão depois daquelas... A gente gravou antes da gente mesmo saber que ia acontecer as eliminatórias para a Copa do Mundo do continente africano na KZTV. A gente gravou, acho que menos de uma semana, foi lá a KZTV anunciou que teria, menos de uma semana, uns 3 dias, eu acho, anunciou que teria as eliminatórias para a Copa do Mundo na África. Olha quanta coisa mudou em pouco tempo, né? Meu amigo, vai ser um prazer falar sobre a Copa Africana de Nações. Acho que tanto eu quanto tu, a gente viveu muito a Copa Africana de Nações. Comentava em off, né? Como eu ainda tô cansado, assim, daquele ritmo ainda. Também tá engatilhado, acordando, achando que tem jogo. Eu tô meio assim ainda também. É um pouco estranho esse sentimento pós-Copa Africana de Nações. Mas tem uma sensação muito boa, né, cara? Que parece que a gente viveu realmente uma das maiores, se não a maior edição da Copa Africana de Nações, né? Então, acho que isso vai trazer e já está trazendo um reflexo muito interessante para a gente pensar, é exatamente o conceito do podcast, né? Que é o caminho até a Copa do Mundo. Então, vai ser maneiro. Eu trago uma informação em off para vocês, que antes da primeira gravação, o Luiz Fernando, a gente estava conversando, ele perguntou, você viu se alguém vai transmitir? Aí eu falei, não, a gente lembrou que a ESPN transmitiu, mas a gente não estava sabendo de nada. E aí, 2 dias depois que a gente soltou o podcast, o Felipe Leite, narrador, ele compartilhou que estava ouvindo o podcast e botou uns olhinhos. Eu falei, ih, cara, né? Olha lá. E no final das contas, o Fernando estava lá na transmissão ainda, cara. Isso é sensacional, como as coisas foram acontecendo assim muito rápido e foi muito legal, cara. É muito legal ver que o futebol africano ganhou destaque e, como tu disse, sensacional essa Copa Africana de Nações. Eu acho que tem histórias que a gente vai levar para sempre, histórias que a gente torce para que virem filmes, né? Então a gente já começa aqui, porque a gente tem vários assuntos para tratar. A gente fala logo da campeã, né? A Costa do Marfim, que fez essa jornada épica de uma seleção dada como eliminada, de uma seleção que veio de um vexame, de um fracasso histórico, para uma seleção que consegue, demite seu treinador, inclusive, né? Logo após a fase de grupos, e uma seleção que consegue, com um treinador interino, Hermé Faé, consegue se reabilitar no torneio, consegue eliminar o atual campeão nos pênaltis, consegue eliminar uma seleção potencialmente favorita, né? Porque não era todo mundo que colocava a Mali favorita, mas tenho certeza que o Luiz Fernando Filho colocava a Mali como favorita por N motivos,
e do jeito que eliminou, né, nos pênaltis, no drama, e passa com mais tranquilidade de semifinal, e na final, com uma virada, jogando bem melhor, consegue o título com gol de Sebastian Haller, que faz também um arco sensacional desde que parou de jogar para fazer o tratamento de câncer e retorna e escolhe ou opta jogar a Copa Africana de Nações e vira um herói. Luiz, acho que é uma saga que a gente está tentando entender. O Elcio, nosso analista, ele está tentando fazer um vídeo explicando o que o Faé mudou no time, mas, cara, é muito louco, é um negócio surreal, não tem negócio parecido mesmo na história do futebol. Exatamente, cara. Eu confesso que a gente já colocava, né, a Costa do Marfim entre as favoritas, óbvio. A gente falava da questão do local, que poderia influenciar ou não, e de fato influenciou, só que o que a gente não imaginava era o contorno de tudo o que aconteceu, né, cara? A demissão de um técnico entre a última rodada da fase de grupos e umas oitavas de final, e depois uma derrota, uma goleada, onde basicamente todo mundo quase já tinha convencionado, todo mundo estava assistindo convencionado que a África do Sul que a Costa do Marfim já estava virtualmente eliminada. E aí o que acontece? A mudança do Gasset para o Emerse Faé, que até então pouca gente conhecia, acho que sim, uma minoria mesmo de pessoas conheciam, um cara que conhecia como jogador, mas mas como jogador, como treinador, eu vi assim por cima que ele já tinha treinado o Nice, assim, né, não profissional necessariamente, mas uma carreira treinando jovens talentos, assim, né, na França e depois sub-23 da Costa do Marfim. Mas o curioso, cara, é como a gente vê, né, em 2006 ele perde aquela final para o Egito como jogador, e aí agora em 2024 ele conquista o título, sendo que em 2006 lá ele tinha prometido que quando a Copa Africana das Nações fosse para a Costa do Marfim, algum dia a Costa do Marfim conquistaria a Copa Africana das Nações. E, cara, quase 20 anos depois, uma série de fatores, ele assume o campeonato através da Costa do Marfim, elimina Senegal, confesso que Senegal é algo que pouca gente esperava que o Senegal caísse nas oitavas de final pelo contexto da Costa do Marfim, mas também, cara, consagra um elenco que é muito bom, né? Apesar de tudo, de todo o contexto que a gente possa falar aqui, da Costa do Marfim não ter sido uma seleção dominante, não foi. Acho que nenhuma seleção africana foi dominante nessa Copa Africana das Nações. Talvez o mais que a gente possa colocar é que talvez venceu a mais consistente, e aí foi a Costa do Marfim. Mas curioso que, assim, falar agora é fácil, né? Mas se a gente for olhar lá atrás, como estava o psicológico daqueles 27 marmanjos depois da derrota para a Guiné Equatorial e tudo que aconteceu, aí a gente começa a olhar como o Emerse Faé, de fato, ajudou a remobilizar o psicológico da Costa do Marfim após a quase eliminação, de ainda ter que disputar um jogo contra Senegal, com a torcida basicamente toda contra e tal. Então, assim, de fato, ali no dia a dia não deve ter sido fácil remobilizar os jogadores. E aí eu acho que o Emerse Faé, por ser um cara mais conhecido também dos atletas, já ter treinado alguns deles, sub-23, eu acho que facilitou isso no sentido de que ele conhecia o vestiário, já era, né, auxiliar também do Gasset antes também, então acho que isso facilitou. Mas de fato, cara, para mim a Costa do Marfim, desde Zâmbia em 2012, é a história mais surpreendente, assim, para mim, porque apesar da gente considerar a Costa do Marfim uma grande seleção, todo o contexto dizia o contrário, né, que a Costa do Marfim não conseguiria vencer a Copa Africana das Nações. E eu também tô até agora tentando entender, cara, o título da Costa do Marfim, não pela qualidade do elenco, repito, a gente sabe que é um dos melhores elencos do continente africano em peças, mas pelo contexto inteiro é cinematográfico. E a gente tem que também... Eu acho que aquele jogo contra a Mali foi, acho que a maior bizarrice, né? Porque até no jogo contra Senegal e contra a Mali, foi um jogo que a Costa do Marfim não joga tecnicamente tão bem, né? Contra Senegal, a gente até criticou aqui, acho que o Marcos gravou esse podcast comigo, que a Senegal fez o que a gente falou que várias seleções fizeram na primeira fase, que era aquele jogo que cansava e parava de jogar, achando que já tinha ganho o jogo, e Costa do Marfim martelou até fazer o gol. Mali foi algo surreal. Acho que o jogo contra a Mali é aquele jogo para ser estudado pela NASA, porque nada fez sentido naquele jogo. Mali jogou, mas muito melhor que a Costa do Marfim. E a gente sabe, Mali tem mais qualidade que a Costa do Marfim atualmente, né? Não que se desmereça a seleção da Costa do Marfim. Tanto que o treinador de Mali, ele desaba de chorar após o jogo, porque não, é uma coisa que não teve lógica. Mali, com um jogador a mais, pressionou, fez o gol, estava jogando direitinho, tomou um gol lá,
que o Adingra faz nos acréscimos já do jogo, e depois toma um gol na prorrogação do Diakité na frente do goleiro de letra, um coelho tirado da cartola. É algo surreal aquele jogo, acho que. E depois a Costa do Marfim acho que recupera toda a moral que ela tem e faz 2 jogos realmente de campeões. Na semifinal joga muito bem contra a República Democrática do Congo, contra a Nigéria dá um baile de bola. Acho que é incrível como 2 jogos foram de afirmação nessa trajetória e outros 2 jogos que foram para, realmente, a gente está forte, a gente está firme, a gente consegue jogar. E, claro, acho que não tem como a gente falar desse título da Costa do Marfim, Luiz, sem falar de 2 retornos que vieram nessa fase final, que não jogaram nos primeiros jogos, porque estavam vindo de lesões em seus clubes, que são o Adingra e o Sebastian Haller. O Adingra, teve gente que eu achei engraçado, que estava até debatendo como que o Adingra não foi eleito o craque da competição. É simples, o Adingra jogou 2 jogos e meio só, e fez o que fez. Para mim não é nenhum absurdo você colocar o Adingra como craque da competição, mas se você parar para pensar por que o Adingra não foi eleito, só ficou com o título de melhor jogador jovem, é justamente por isso, porque o Adingra jogou o segundo tempo do jogo contra a Mali, que ele entra, faz o gol, o jogo contra a República Democrática do Congo e o jogo contra a Nigéria, que ele acabou com a final, na minha opinião. Ele foi o nome do jogo. E o Haller também, com toda essa história, essa saga dele, e que apareceu na hora certa para fazer o gol que fazia muito tempo que o Haller não fazia. Luiz, acho que esses 2 nomes também, além do Faé, são 2 nomes importantíssimos nessa conquista. Cara, sim, é curioso, né, cara? Quando a gente fala dessa Costa do Marfim, como é uma seleção que, na minha visão, cara, tem uma diversidade e um nível técnico em todos os setores, do meio de campo, até a defesa, até o ataque. É muito interessante a gente perceber, né, realmente o crescimento do Adingra e o crescimento do Sebastian Haller, né? O Sebastian Haller, basicamente, não jogou a fase de grupos, então, basicamente, ficou ali uma série de jogadores ali entrando e saindo ali na posição onde seria o Sebastian Haller, né? Mas o mais interessante, né, cara, que o Adingra é mais um desses jogadores assim, que a gente já observa, principalmente no Brighton, né? Tem sido uma revelação última temporada, assim, já tinha feito uma boa temporada, se não me engano, na Bélgica, há 2 temporadas atrás, se não me engano, e aí agora o Brighton contrata, né, nessa temporada, no começo dessa temporada, e é interessante porque a gente está falando de uma geração que talvez no Adingra e no Sebastian Haller representem exatamente a definição da Costa do Marfim, né, cara, que é uma base de jogadores ali, de 7, 8 jogadores sub-23, em franco crescimento, né, o Adingra, o goleiro Fofana, que gostei muito dele também, o Diomandé também, tendo até como reserva, mas também é o melhor defensor dessa geração da Costa do Marfim, e o Adingra, né, cara, então a gente tem o Adingra dessa geração sub-23 e já um cara mais antigo, digamos assim, que é o Sebastian Haller, né. E aí, o fato de ser esses 2 a crescerem, principalmente a partir da semifinal, o Adingra um pouco antes, como o Ben mencionou, eu acho que coloca esse fator-chave mesmo, cara. Esse jogo contra o Mali aí foi um jogo que virou a chave dessa Costa do Marfim, porque a partir dali, vários outros jogadores voltam a crescer também, né? Nas oitavas de final, o QC já voltava a crescer um pouco também, na fase de grupos ele foi um pouco aquém, né? Acabou sendo até reserva no jogo lá contra o Senegal, depois entra, decide, mas eu acho que esse jogo aí, pelo fator psicológico, de resistência, de reatividade contra o Mali, foi um jogo muito importante. E eu acho que esses 2, assim, cara, o Adingra e o Sebastian Haller, talvez sejam esses jogadores que a gente pode pensar que teve um incremento também do Emerson Faé, assim, de entender o momento deles, no momento de colocar eles, principalmente o Adingra. Muita gente pedia o Adingra antes da Copa Africana das Nações também como titular. O Adingra sempre foi ali, né, nesse sistema de ataque da Costa do Marfim, aquele jogador que era um 12º jogador, às vezes começava como titular, às vezes não, até porque tem Nicolas Pepe, tem o famoso Bogá, né? Mas assim, a Costa do Marfim é impressionante, cara. Ela tem, assim, titulares ali, em qualquer momento da temporada, em qualquer competição. Isso que eu acho mais interessante, assim, são várias peças, né? E assim, é cinematográfico quando a gente fala do Sebastian Haller, né, que teve toda a questão de ser curado de um câncer, teve toda aquela questão também de ter aceitado jogar uma Copa Africana pela Costa do Marfim lá em 2021, né? Parece que ele passou por vários momentos até se adaptar também à Costa do Marfim, ao país Costa do Marfim. Eu acho que o fato de ele ter feito o gol do título foi muito interessante, cara, porque eu acho que coloca o real sentido sobre o que é a Copa Africana das Nações, assim, no aspecto cultural, de união, de pertencimento. Eu acho que a figura do Haller nunca mais vai ser com certeza. A figura do Haller nunca mais vai ser a mesma após
essa Copa Africana das Nações. Não só pelo gol, né? Mas eu acho que pelo fato dele entender o que é representar a Costa do Marfim e entender a importância que é representar uma seleção africana numa Copa Africana das Nações, que eu sempre falei isso, e às vezes a galera não entendia quando eu falava que representar uma seleção africana, por todo o contexto de neocolonialismo, de colonialismo histórico, é uma decisão política, né, cara? Principalmente jogadores que nasceram fora do país, e com a França sendo sempre aquela seleção que tem uma categoria de base repleta de jogadores que são franceses, mas que têm ascendência ou descendência africanas, e aí você escolher, independente de qual for a idade, representar uma seleção africana, deixar o seu clube em janeiro para representar essa seleção africana, é um ato bastante político. O Haller basicamente colheu o que ele plantou há uns anos atrás, na primeira Copa Africana lá em 2022. Merece muito, cara, e eu tava até pensando muito nisso, né, a reação do Drogba diz muito disso, né, o Drogba é um cara que ganhou muita coisa na carreira e não ganhou uma Cup, né, vale lembrar que quando a Costa do Marfim ganha a Copa Africana de Nações, o Drogba ainda tá jogando lá em 2015, mas ele já tinha se aposentado da seleção, né, ele se aposenta após a Copa do Mundo de 2014, e cara, ele tava como se ele fosse parte do time, né, eu achei espetacular, ele era uma criança, e ele nota, é incrível, hein. Imenso. A imagem que mais me chamou a atenção é que na parada, vamos falar assim, que teve a parada do título da Costa do Marfim, né, com o caminhão, tiraram uma foto, eu achei espetacular, que tem uma pessoa com um quadro gigante do Drogba. Então, imaginando daqui 20 anos, se a Costa do Marfim ganha uma Copa Africana de Nações, na comemoração tá alguém com um quadro gigante do Haller, assim, né? Coisas que podem acontecer no futuro. E queria salientar que eu gostei do fato da CAF não ter aquele protocolo igual da FIFA, de que só campeão pode colocar a mão na taça, né? Porque entrou o Drogba com a taça antes, o Drogba nunca ganhou. Aí, na hora de entregar a taça, entrou o Emmanuel Adebayor, que também é outro que nunca chegou nem perto de ganhar uma CAN. Cara, eu achei espetacular isso. Protocolo para quê? Os caras são lentos, os caras não precisam de uma CAN para... Óbvio, faz falta, mas os caras não precisam de uma CAN para levantar uma taça. Exatamente, cara, e eu acho que esse foi um outro fator interessante, né? A gente viu aquela imagem que tinha, por exemplo, o Didier Drogba, Victor Osimhen e o Djibril Cissé, cara, tava na Copa Africana. Eu acho que esse foi um fator interessante, cara, porque não que nas outras edições a gente não tivesse isso que eu vou falar agora, a gente já teve, mas acho que nessa edição ficou mais nítido como vários... E aí, claro, foi uma política, digamos assim, da Confederação Africana que sempre faz de convidar, né, os astros, as lendas africanas. Mas, cara, a gente percebeu que em vários momentos da Copa Africana das Nações, principalmente fora dos gramados, durante os jogos, antes e pós-jogos, a gente via os jogadores da atual geração, da Nigéria, da Costa do Marfim, do Senegal, todos eles ali se comunicando, vivenciando a Copa Africana das Nações com essas lendas, né? Didier Drogba, Djibril Cissé, que ficou pela França, mas enfim, tem origens no continente africano também, o Diouf por Senegal. Eu acho que essa Copa Africana das Nações ficou muito demarcada como uma festa mesmo, sabe? Do futebol africano mesmo, na sua mais... Na sua gênese mesmo, né, cara? Muito interessante a gente ver como o Drogba realmente era alvo das câmeras. A gente viu o Didier Okocha, a gente viu, como tu disse, o Adebayor, Lucas Radebe, Salomon Kalou também. E assim, repito, não que não tenha tido isso nas outras edições, teve, mas acho que essa ficou muito mais nítida, assim, ficou muito mais em foque, sabe? Essa questão das lendas africanas festejando a diversidade do futebol africano, ficou maneiro mesmo. Daqui uns 20 anos vai ser a gente vendo Copa Africana de Nações com nossas crias, batendo no ombro e falando, vai aparecer o Salah, o Mané, o Haller, o jogo, a gente vai estar aqui, olá, jogavam muito, hein? Como faziam nossos pais, fizeram muito pra gente. Isso aí, tá perto, hein? Daqui a uns menos de 10 anos, de Salah, Sadio Mané já vai estar nesse panteão das lendas já, né? Vamos torcer para pelo menos o Salah conquistar um título, né? Enfim, vamos seguir aqui que a pauta anda, mas muito legal realmente esse ponto. E falando na final, vamos falar um pouco da Nigéria. Luiz, a Nigéria que chegou um pouco desconfiada, porque a Nigéria começou mal as eliminatórias da Copa no passado, vale lembrar, empatou com o Lesoto, empatou com o Zimbábue, jogos que realmente não faziam sentido, não esperava esses empates, perdeu para a Guiné no seu único amistoso preparatório, começou empatando, mas se consolidou durante a competição, né? O José Pazeiro, ele conseguiu passar uma outra cara, né, vamos dizer assim, mas na final, cara, era uma outra seleção, né? Como que você sente essa seleção na Nigéria? Como que você sente que ela sai? Ela se reabilitou, tanto que, como falou, chegou desconfiada, ou ela se reabilitou, mas sai com uma má impressão pela final, que realmente ela tentou fazer aquele estilo de jogo reativo, como fez contra Camarões, por exemplo,
mas não deu certo. E a Nigéria não jogou, e foi muito, muito complicado. Né? Não sei como que você vê a situação do parceiro agora para frente. Cara, eu acho que essa versão da Nigéria na Copa Africana das Nações é uma versão bem desconhecida de muitas pessoas, né? Acho que até da gente que acompanhou assim, os jogos da Nigéria antes da Copa Africana das Nações. Nesse tempo todo que o Peseiro treinou a Nigéria, cara, a gente via que era uma Nigéria extremamente consistente, né? A nível defensivo, principalmente, a gente tinha até uma seleção que marcava um número considerável de gols, às vezes sofria para marcar gols, mas sofria muito mais pelo fator defensivo, assim, não conseguia montar uma equipe compacta. Tinha um elenco, mas não tinha um time. Nessa Copa Africana das Nações, eu realmente vejo que o Peseiro ele mudou praticamente, né? Porque ele começa de uma forma na primeira rodada, ele muda, vai para o sistema de 3 zagueiros, e aí aquela vitória contra a Costa do Marfim, inclusive na segunda rodada da fase de grupos, é o que basicamente coloca esse sistema dele, né? 3-4-3 e tal, que deu certo, acho que boa parte do tempo, assim, na Copa Africana das Nações, uma seleção muito mais consistente do que a gente viu antes da Copa Africana das Nações, e que me fazia até crer que a Nigéria poderia cair na fase de grupos, porque a Nigéria realmente não inspirava nenhuma confiança antes da Copa Africana das Nações. Eu acho que se a gente for olhar o copo meio cheio, o trabalho do Peseiro foi um trabalho bom, porque a Nigéria não era cotada, na minha visão, nem entre as 5 para ir para a final, pela inconsistência antes da Copa Africana das Nações. Por outro lado, eu tenho amigos que, enfim, depois da final, ficaram com essa imagem da final da Nigéria de José Peseiro, que é uma Nigéria que, beleza, foi consistente defensivamente durante boa parte da Copa Africana das Nações, tomou poucos gols, mas joga de uma forma que talvez não privilegie tanto figuras como o Victor Osimhen, que tem que buscar a bola lá no meio de campo. Não que ele já não faça isso, são coisas que ele até faz no Napoli, né? Ele pressiona lá em cima, ele volta para pegar a bola e etc. Mas na final eu senti falta desse Victor Osimhen. Eu senti falta de um sistema tático também que centralizasse mais a figura do Victor Osimhen como aquele cara do rebote, como aquele cara da primeira bola no sistema ofensivo, sabe? Então, eu acho que o copo meio cheio é o copo da Nigéria muito consistente, que achou nesse esquema tático do 3-4-3 um esquema que, assim, ela é consistente, ela tem seus problemas criativos, mas, por exemplo, é uma seleção que consegue competir com as melhores seleções do continente africano sem tomar um grande apavoro defensivo. Eu acho que esse foi um fator muito importante para a Nigéria, que a gente não viu com o José Peseiro antes da Copa Africana das Nações, uma seleção muito consistente defensivamente. Mas, por outro lado, cara, é uma seleção que, assim, que pese a boa Copa Africana das Nações do Ademola Lookman, eu senti que uma seleção um pouco engessada na frente, assim, um pouco menos criativa do que a gente imaginava, um pouco menos Nigéria, como a gente conhece a escola nigeriana de futebol, né? Mas aí, aquilo que eu vou falar, se você quer uma escola nigeriana, como a gente está acostumada, lá na década de 80, aquela coisa meio nostálgica, ou, né, uma gênese do futebol nigeriano, você não contrata o José Peseiro. Porque se a gente quer que a Nigéria jogue como Nigéria, eu de fato não acredito que o estilo, a escola do José Peseiro seja uma escola que privilegie o jogo da Nigéria. De fato, eu não acredito que seja isso. Se a gente for olhar pelo copo meio cheio, como eu disse, foi uma boa Copa Africana das Nações do José Peseiro, que a Nigéria não era cotada para chegar numa final. Se a gente for pensar nessa Nigéria no processo até a próxima Copa Africana das Nações e até a Copa do Mundo, né, tendo que se classificar para a Copa do Mundo, talvez o José Peseiro não seja aquele técnico que os amantes do futebol da Nigéria, nostálgicos da Nigéria, queiram. E aí, no dia 16, né, que é quando deve sair o nosso podcast, cara, o José Peseiro ele não é mais técnico da Nigéria, porque expirou, inclusive, o contrato dele. E agora é ver se a Nigéria vai renovar com o José Peseiro ou ele vai acabar indo para outra seleção. Tem boatos do José Peseiro estar na lista da Argélia. Ou seja, a Nigéria vai ter que decidir agora. Vai continuar com o Peseiro? É esse estilo de futebol que a Nigéria quer até a Copa do Mundo, até a próxima Copa Africana das Nações? Eu acho que destoa um pouco dentro do que a gente às vezes pensa que a Nigéria pode ser, só que a escola de futebol do José Peseiro, a escola portuguesa da geração dele, não é uma escola que, por exemplo, privilegia aquela Nigéria futebol total, os 500
20 gols por jogos, tirando contra São Tomé e Príncipe, né, que a Nigéria fez 10-0, tirando jogos contra São Tomé e Príncipe, talvez o José Peseiro não seja o cara ideal para essa geração. Mas, se a gente for olhar só a Copa Africana das Nações, a Nigéria saiu melhor do que se imaginava, porque eu repito, eu tinha uma impressão de que, pelo futebol que a Nigéria jogava, a Nigéria poderia ser uma das seleções que poderia cair na fase de grupos. Muito pelo contrário, mudou enquanto tinha tempo, passou pelas seleções sem tomar muitos gols, uma defesa exemplar, só que quando chegou na final, cara, aí faltou aquilo que a gente pensava, né? Uma Nigéria menos burocrática no sistema ofensivo, sabe? Eu acho que foi isso que fez a diferença. Eu esperava o Victor Osimhen mais solto desse esquema tático do José Peseiro, e isso fez bastante falta, inclusive, na final contra a Costa do Marfim. E ele até destacou isso no nosso perfil, né? Tem um vídeo do Elcio mostrando principalmente essa característica do Osimhen, que ele mostrou muito isso, né? Nos outros jogos, a classificação para o Camarões foi fundamental. Ele até tentou, eu até vi umas horas eles brigando assim, mas ele estava muito sozinho, cara. Então acho que realmente foi uma tática muito ruim que o Cruzeiro adotou na final, e fica aí a nossa expectativa, né? Como você trouxe, né? A gente está gravando no dia 15 de fevereiro, o podcast sai dia 16, esperar ver se a Nigéria vai contratar alguém, vai renovar com o Cruzeiro, porque a Nigéria precisa de reabilitação nas eliminatórias, né? A Nigéria está atrás da África do Sul, por exemplo, tá atrás de Ruanda, né, precisa mostrar, tem 2 pontos em 2 jogos, né, tudo bem, vai ter só um jogo nesse ano de eliminatória, 2 jogos, perdão, né, uma rodada, uma janela vai estar firme para as eliminatórias, mas ela vai ter que mostrar, né, alguma coisa, ela vai ter que dar um sinal, vamos dizer assim, chacoalha de vida para o seu torcedor, né, para ver, lembrando que a Nigéria perdeu para a Guiné-Bissau, né, nas eliminatórias para essa Copa Africana das Nações dentro da Nigéria, então já havia alguns sinais, além de ficar de fora da Copa do Mundo. E falando em Guiné-Bissau, foi uma surpresa nas eliminatórias, não na CAN, vamos falar um pouco dessas surpresas, né? A gente teve algumas que talvez não sejam tão surpresas. Eu acho que dessa aqui, a República Democrática do Congo, para mim, foi uma surpresa chegar na semifinal, mas não é tão surpresa que a gente acompanha todo o trabalho. Tem uma África do Sul que também, para mim, aí foi surpreendente, que a gente não esperava. E, óbvio, Angola a gente está gravando no dia 15, a gente soltou o material falando. Angola foi a seleção no ranking da FIFA que ganhou mais posições, ganhou 24 posições, né? Então é muita coisa. E além de Mauritânia e Namíbia, também fizeram Copa Africana das Nações bem interessantes e avançaram. Também tem Cabo Verde, também é outro processo, né? Cabo Verde já também está mais acostumado, mas não deixa de ser um destaque. Luiz, como que você vê essas seleções que se destacaram, que surpreenderam, e o futuro delas, né? O que esperar dessas seleções aí, no próximo processo de CAN, no processo de Copa do Mundo? Tem alguma delas, né, que estão no mesmo grupo nas vitórias da Copa, é o caso de Cabo Verde e Angola, né, que devem fazer uma frente para Camarões, por exemplo. Enfim, como que você vê essas seleções aí que surpreenderam e se destacaram nessa edição de Copa Africana das Nações? Cara, para mim, assim, sem dúvida, a seleção de Angola foi a seleção que mais me surpreendeu, assim, porque eu acho que nem os angolanos tinham muita fé nessa seleção de Angola. Foi uma seleção que teve diversos problemas antes de ir para a Copa Africana das Nações, inclusive antes da última rodada que, né, garantiu Angola na Copa Africana das Nações, cara, a seleção quase não conseguiu ir, quase não conseguiu viajar, porque a Federação Angolana disse que não tinha verba. Ainda é esse o nível de estrutura que a Federação Angolana dá para a sua seleção. E mesmo assim, essa seleção chegou às quartas de final, para mim, jogando um dos melhores futebol assim, da Copa Africana das Nações, uma seleção angolana que passa muito perto daquele ideal que a gente imagina de uma seleção angolana jogando futebol em sua gênese, que é aquilo que a gente falava que talvez tenha faltado historicamente nos últimos 3, 4 anos para a Nigéria, jogar um pouco mais como Nigéria, não necessariamente sair atacando como se não houvesse amanhã, não, mas fazer como Angola, sair atacando como se não houvesse amanhã também, mas defendendo bem, sendo consistente. Eu acho que foi o que Angola conseguiu ser nessa Copa Africana das Nações. Então, de acordo com todo o contexto que tem no futebol angolano, de desorganização, enfim, falta de estrutura, eu acho que Angola conseguiu algo bem acima do que se imaginava, inclusive terminando a fase de grupos na liderança do seu grupo, e sendo um dos melhores sistemas ofensivos da Copa Africana das Nações, 9 gols marcados junto com a Namíbia, junto com o Cabo Verde, foi uma das seleções que mais marcaram gols. Então, assim, para mim, Angola, sem dúvida. E aí vai ficar aquilo, né? Como é que vai ser Angola após a Copa Africana das Nações? Como é que vai ser o sim ou não de Pedro Gonçalves, né? O técnico de Angola, que ainda não disse necessariamente
que vai treinar Angola a partir das eliminatórias para a Copa do Mundo também. Ele tem voltado a reclamar da questão da estrutura e da falta de recurso para trabalhar dentro da seleção angolana. Então, por essas e outras, não é tão certo que o Pedro Gonçalves vá ficar em Angola por causa disso aí, ainda. Então, é aquilo que a gente já falava, tipo, essa Copa Africana das Nações deu oportunidade para Angola tentar se reestruturar a nível da sua federação, a nível de gestão de recursos, de transparência e etc. Cara, eu fico muito feliz pela República Democrática do Congo também, porque a República Democrática do Congo, para mim, tem das seleções intermediárias assim, da África, tem um dos melhores elencos. Assim. Claro, falta muito não, mas falta algumas coisas para essa República Democrática do Congo ser mais produtiva e mostrar um pouco mais do poderio que existe com essa geração repleta de bons atacantes, de bons meio-campistas. Mas eu acho que o que a República Democrática do Congo conseguiu nessa Copa Africana das Nações é aquilo que a gente se esperava, talvez o teto dela, seja uma semifinal da Copa Africana das Nações, e lutar para mais uma vaga para a Copa do Mundo de 2026 também, né? Ainda mais um país que está precisando muito disso, está precisando, pelo menos dentro do futebol, mostrar alguma coisa positiva, né? Tudo que o país vem enfrentando lá no leste da República Democrática do Congo, que já é algo que já dura 3 décadas, mas que nos últimos anos voltou com mais força, né? E aí eu acho que a participação da República Democrática do Congo e o engajamento dos jogadores, de boa parte dos jogadores em relação às coisas que acontecem dentro do país, deixou ainda mais interessante a campanha da República Democrática do Congo. Mas confesso que eu imaginava já que a República Democrática do Congo fosse uma seleção para quartas de final. E chegar na semifinal, cara, foi algo magnífico, maravilhoso. Assim. Então, é uma geração que eu ficaria de olho nessa República Democrática do Congo, porque olhando a curto prazo, até 2025, ali, mais ou menos, onde a gente vai se decidir a maioria das vagas, pelo menos diretas, das seleções para a Copa do Mundo, a República Democrática do Congo é uma seleção que dá para ficar de olho ainda mais após a Copa Africana das Nações. Né? Mauritânia, uma seleção que também não esperava muito, o Amir Abidou, não sei se fica na Mauritânia, possivelmente vá para uma outra seleção, a seleção de Gana está interessada no Amir Abidou, acho muito interessante se ele fosse para Gana, porque é um cara que lida bem com os jovens, é um técnico que parece ter ideias novas dentro do continente africano, e eu acho que seria bacana uma cartada nova de um técnico, entre aspas, novo, né, já tinha sido técnico de Comores, mas assim, um cara novo, assim, né, como é o Amir Abidou, e aí assim, eu gostei também, cara, da África do Sul, com o Hugo Broz, assim, a África do Sul, apesar dos pesares, né, com todos os problemas que tem nas categorias de base, com uma crise que tem na formação dos jogadores, a África do Sul, antes da Copa Africana das Nações, se eu não me engano, tinha perdido um jogo para Ruanda nas eliminatórias para a Copa do Mundo, assim, dezembro, né, em novembro, dezembro, mas antes desse jogo, a África do Sul estava 10, 12 jogos sem perder um jogo para qualquer outra equipe, inclusive vencendo o Marrocos, essa seleção da África do Sul. Aí chega na Copa Africana das Nações e confirma, óbvio, bem mais do que a gente imaginava. Realmente, não imaginava também que a África do Sul pudesse chegar a uma semifinal. Mas também demonstra um bom trabalho, né, cara, do futebol sul-africano, muito na base do Mamelodi Sundowns, né? 8 jogadores ali titulares da África do Sul são do Mamelodi Sundowns, né, cara? Então a gente vê que tem uma pinta ali do Rulani Mokuena, do projeto da África do Sul, que basicamente hoje é um projeto do Mamelodi Sundowns, infelizmente, né? Por você dever mais jogadores do Pirates, mais jogadores do Kaizer Chiefs, que não teve nenhum jogador do Kaizer Chiefs nessa Copa Africana das Nações pela África do Sul, mas, cara, fica a imagem de uma África do Sul que vai ser bem competitiva, cara, até 2026, tá? Pensando Copa do Mundo, assim, eu acho que existem para muitas seleções como República Democrática do Congo, Angola e África do Sul, uma situação das eliminatórias da Copa do Mundo antes da Copa Africana das Nações e o que pode ser depois da Copa Africana das Nações. Eu tô muito curioso para ver isso, cara, para ver como é que vai ser, né? Porque agora a gente olha com outra visão as eliminatórias da Copa Africana da Copa do Mundo, perdão, para 2026. Vamos ver se vai ser apenas uma repetição daquilo que a gente já imaginava antes, que a gente já projetava, né, como seleções como Gana, por exemplo, e a gente vai falar daqui a pouco, podem mudar, mas principalmente essas seleções que ganharam um novo ar, cara. África do Sul, principalmente Angola e República Democrática do Congo, seleções muito competitivas e que, se a gente for olhar hoje no papel, o que elas ganharam de ânimo e de, como é que eu posso dizer, e de novos contextos, eu acho que são seleções para a gente ficar de olho pensando em Copa do Mundo. Claro, pensando em Copa Africana das Nações 2025 também, mas eu acho que agora a gente
olha um pouco mais para a Copa do Mundo, assim, como essas gerações podem tentar, se não uma vaga direta, uma vaga para repescagem interna, né? E depois tentar uma vaga através da circuito intercontinental. Eu lembro que a gente até tinha colocado, acho que a República Democrática do Congo na briga por essa vaga na repescagem, quando a gente gravou aquele podcast lá no mês de novembro. Né? Uma seleção que a gente já tem essa expectativa, né? Tá no grupo ali com o Senegal, com o Sudão, né? Até ficou no empate, até perdeu para o Sudão, na real, né? Se não me engano, né? Foi até um dos grandes resultados daquela da primeira rodada, dessa primeira janela da Copa das Eliminatórias Africanas, mas é isso, a gente já tinha projetado isso, né? Que podia ter essa reviravolta, né? Gana talvez era o maior exemplo de uma seleção que a gente estava achando que ia mal, que podia tomar uma porrada na Copa das Nações e incorporar um trabalho novo. A gente está na guarda aí desse anúncio, já vai falar sobre treinadores, né, dessa dança das cadeiras, mas antes vamos falar um pouco de quem fracassou, né, Luiz? Falar dessas seleções que deixaram de desejar, até já dá para emendar nas questões de treinador, porque algumas já demitiram treinadores aqui, né? Egito, Argélia, a própria Gana, Camarões e Tunísia também, que não fizeram. No caso de Camarões, não foi o treinador que foi demitido, foi o presidente que pediu para ir embora. E acho que não dá para colocar Senegal e Marrocos aqui, porque são duas seleções que foram pegas pelo mata-mata, né? Acho que não questiona a qualidade delas, o tamanho delas, assim como a gente pode questionar as outras. Jogaram futebol, mas mata-mata é mata-mata. Marrocos, como eu vi algumas pessoas falando, bebeu do próprio veneno, né? Que fez na Copa do Mundo, sofreu internamente. Mas como que você vê essas seleções, que muita gente decepcionou? Uma coisa que me chamou muita atenção é que pouca gente está falando da Tunísia, né? Cara, a Tunísia é uma seleção que fez um ótimo futebol na Copa do Mundo. Eu estava esperando muita coisa da Tunísia, e a Tunísia cai na primeira fase, caindo para a Namíbia, né? Por exemplo, uma seleção que a gente não esperava que passasse essa frase. Então é uma seleção que eu vejo muito pouco a repercussão negativa. O pessoal esquece que a Tunísia ficou na primeira fase. Mas, enfim, eu queria que você comentasse dessas seleções que acabaram virando decepções nessa Copa Africana de Nações. Cara, para mim a grande decepção foi Gana, com certeza, novamente, assim. Cara, não pelas expectativas, porque de fato eu não sentia muitas expectativas para cima de Gana, mas é mais sobre o projeto de Gana, né, cara? A gente viu um projeto que tem muitos jovens em ascensão e outros jovens que vão surgir até a próxima Copa Africana das Nações ou até a próxima Copa do Mundo, né? Que Gana vai ter que suar frio aí para conseguir ir para a Copa do Mundo, e pode ser que não vá para a Copa do Mundo, inclusive, enfim, mas isso é um assunto para outro podcast. Cara, para mim Gana foi a grande decepção, assim, pelo fato de ter boas peças, pelo fato de ter uma juventude muito interessante, né, através da Academia Right to Dream. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, quando a gente só espera que uma academia, tá, de quem, por exemplo, já montou a academia lá em Gana há um bom tempo, mas que, assim, a gente está falando, cara, de uma seleção de Gana na base, por exemplo, que, cara, vamos lá, se a gente for olhar a base e tirando a Academia Right to Dream, Gana não está formando mais quase nada para a seleção. E isso é um pouco preocupante, porque uma Academia Right to Dream, né, ligada lá ao clube da Dinamarca, inclusive vendeu hoje, né, esses últimos dias, o Osman para o Brighton, vai ser mais uma dessas figuras aí de meio atacantes dessa geração ganesa que a gente vai ver. Então é uma geração muito interessante. Só que não tem um projeto, né, cara? E aí eu acho que isso não tem a ver necessariamente só com o Chris Hilton, acho que tem a ver com a Federação Ganesa mesmo, assim. Se a gente for ver uma seleção que precisou fazer a preparação em Dubai porque não tinha centros de treinamento com qualidade ou com padrão FIFA, digamos assim, que deixasse os atletas ali, que a maioria deles joga na Europa, em boas condições, não tem gramado em boas condições, sendo que é um país que recebe muito recurso, uma federação que recebe muito recurso para investir em infraestrutura, e não ter isso no país, eu acho que tem muita coisa para ser discutida a nível do futebol ganês, sabe? Porque muitas vezes a gente fala só dos jogadores e etc, mas a gente esquece que está em volta, né? Assim como na seleção brasileira. Então, acho que em Gana, assim, começa pela Federação Ganesa. As tomadas de decisões, a falta de projeto, né? Só apostar no fulano que joga lá não sei aonde, que foi formado pela Academia XY, mas de fato não tem um projeto e não tem um técnico nos últimos anos que realmente tenha feito a seleção de Gana uma seleção competitiva. Realmente, cara, é só a gente olhar o que foi o Iñaki Williams tropeçando na bola desde a Copa do Mundo, e quando ele chegou no Atlético Bilbao, o cara vira um Ronaldo Nazário, pô. Aí vai dizer que é o Iñaki Williams? Não é o Iñaki Williams. Claro que ele tem. Em menos de 24 horas, basicamente, né? 24
horas, eliminou o Barcelona, cara. Então, assim, eu vou dar só esse exemplo para mostrar que, assim, tudo é contexto e tudo é como as coisas são construídas no dia a dia ou através dos anos. E Gana, para mim, é uma grande decepção, eu repito. Os problemas são estruturais em Gana, no futebol de Gana. Muita coisa envolvendo a queda de qualidade do torneio local, da primeira divisão, como as academias históricas de Gana pararam de formar bons jogadores, como formavam Asamoah Gyan, como formavam Michael Essien, até rimou, enfim, jogadores assim. Uma outra decepção, cara, para mim foi a Argélia. A Argélia, para mim, é uma decepção também, porque eu acho que entre todas essas gerações que a gente olha com carinho, até 2026, por exemplo, é uma das gerações que mais me empolgam, assim, pelo projeto que me parecia ser promissor, assim, eu ainda acho que é promissor, tá? Com uma juventude muito interessante da diáspora, ou aqueles jogadores também que foram formados na Argélia, mas eu acho que a eliminação, cara, da Argélia nessa Copa Africana das Nações, eu acho que diz muito mais sobre o Djamel Belmadi e ele ter perdido o rumo da história ali, como gerir essa seleção da Argélia do que necessariamente a geração da Argélia. Acho que a geração da Argélia ainda segue sendo muito boa, mas vai precisar de um técnico que consiga olhar para frente. Olhar para frente é dizer, valeu Slimani, muito obrigado por tudo. Valeu Bounedjah, valeu Feghouli, vocês foram muito importantes para essa geração, mas agora a gente tem que olhar para frente. A gente tem muitos bons jogadores do meio para frente, na diáspora ou fora dela, e o Djamel Belmadi não conseguiu fazer isso, não conseguiu romper com isso. Eu acho que nessa Copa Africana das Nações a gente viu muito nítido, assim, como a Argélia acabou sofrendo seu próprio veneno, e mais uma vez, né, tanto Gana, tanto a Argélia caindo de novo na fase de grupos, e, cara, parece que cada edição conseguiu ser pior que a outra, né? Então, acho que são dois casos diferentes, tá? Eu acho que a Argélia ainda está em lençóis melhores que a seleção de Gana, tá? Eu acho que é uma questão de quem está gerindo ali o futebol de campo. Eu acho que Sam Belmadi, eu gosto do Belmadi, tá? Eu não acho que tenha sido um técnico ruim, não. Eu acho que ele realmente teve uma grande contribuição até a Copa Africana das Nações de 2022, mas agora vê, né, cara, como vão ficar essas seleções assim. Eu acho que essas duas seleções foram as que mais me decepcionaram, assim, tá? A Argélia caindo na fase de grupos e a seleção de Gana caindo na fase de grupos. Como tu disse, Senegal e Marrocos são outros contextos, assim, sabe? Mas é curioso, vamos ver, né, cara? Marrocos já vai completar em 2025 quase 50 anos sem conquistar um título da Copa Africana das Nações. E eu falava, cara, quando o pessoal me perguntava, o que você acha do Marrocos? Eu falava a mesma coisa de sempre, cara. Uma coisa é a Copa do Mundo, outra coisa é a Copa Africana das Nações. Uma coisa não tem nada a ver com outra, é outro contexto totalmente diferente. E o Marrocos, cara, na Copa Africana das Nações, infelizmente, não tem retrospecto bom nesse século também. Desde a década de 70 não tem um retrospecto tão bom assim. A última final foi em 2004 e a última vitória no tempo normal do Marrocos, numa Copa Africana das Nações, nas eliminatórias, no mata-mata, foi em 2004. Então, por que eu acreditaria que... Então, assim, tu vai linkando as coisas, tu fica com um pé para trás, assim, com um pé atrás. Eu falei, acho que ainda não é a vez do Marrocos vencer uma Copa Africana das Nações. Mas eu acredito que tudo está sendo preparado para talvez a Marrocos conquistar o título da CAN em casa, né? Então, enquanto a isso, eu tô tranquilo. Eu acho que enquanto a isso, o próprio Walid Regragui e a própria Federação Marroquina estão, entre aspas, tranquilos, porque o foco mesmo é a Copa Africana das Nações em casa. Só que cair nas oitavas de final do jeito que foi muito cruel também. Então, fica essa incógnita aí para ver o que vai ser esse Marrocos. Eu acho que tem muita coisa para mudar, assim, taticamente falando, de algumas mudanças, que se o Walid Regragui não conseguir olhar para frente também, do que foi aquela Copa do Mundo, e não que tenha que romper, mas estimular outros jogadores, tipo o Richarlison, o Adli, colocar mais como titular, talvez testar algum outro jogador no lugar do Enesiri de vez em quando, sabe? Se você se abraçar com esses mesmos jogadores da Copa do Mundo de 2022 o tempo todo e não variar, quando chegar lá na próxima Copa Africana das Nações pode ser uma outra decepção também. Pois é, vamos ficar de olho. É ano que vem já essa Copa Africana das Nações no Marrocos, então até para a gente ver que vão testar para ser muito bem preparado, ver como que o Marrocos vai ficar abalado, se vai abalar ou não o Marrocos, né, na data FIFA de março, ou na sequência, né, das eliminatórias da Copa. Acredito que não, mas porque até é uma traiçoeidade de mata-mata, né, um pênalti perdido,
né, uma bola ali que a África do Sul acertou, um jogo perfeito que o Hugo Bross fez para mim, ali também tem muito disso, né, se a gente falava que Marrocos fez jogos perfeitos na Copa do Mundo para eliminar a Espanha e Portugal, a África do Sul fez um jogo perfeito, na minha visão, para eliminar o Marrocos, então tem muito disso. A gente tem uma pincelada nos treinadores e vamos passar aí, ó, a gente teve 5 seleções, que demitiram treinadores, né, você já até falou de Gana, já falou do Chris Hinton, também nós tivemos a demissão do Djamel Belmadi, na Argélia, nós tivemos a demissão na Costa do Marfim, Emerson Faé assumindo, e também já comentamos, provavelmente, eu não sei, ainda não vi notícias, mas deve, né, porque não faz nenhum sentido. Tivemos na Gâmbia, que eu acho que para mim é uma das saídas que foram mais significativas, né, a do Tom Sandfield, que é um cara que estava lá, fez todo o processo, né, de Gâmbia, ir para uma Copa Africana de Nações, fazer a surpresa que foi, voltar nessa, brigar até o final com o Camarões, aquele jogo maluco que foi. Eu realmente não esperava essa saída. E nós tivemos também a saída do Rui Vitória e a contratação do Ahmed Hassan para ser treinador do Egito, né, lenda do futebol egípcio. Luiz, eu queria que você falasse aí dessas seleções que ainda não anunciaram, quais nomes, você já citou alguns, né? Aí teve a Argélia ainda atrás, até do Zidane, né, que foi um caso curioso em Meia-Can. E quais nomes você acharia essenciais aí para essas, vamos dizer, essas 3 seleções que não treinador, né? Gâmbia, Gana e Argélia, já que eu ia ficar muito surpreso se o Faé não continuasse na Costa do Marfim. E o Egito já contratou, né? Você quer falar aí do Hussam na frente do comando do Egito. Cara, conhecendo a Costa do Marfim, a Federação da Costa do Marfim, nunca duvide da Costa do Marfim colocar um cara da velha guarda e não bancar o Emerson Faé. Eu ainda tenho dúvida. Carlos Queiroz da Costa do Marfim. Assim, eu ia falar alguma coisa. O Carlos Queiroz, inclusive, cara, o Carlos Queiroz que tá sendo cogitado na Argélia, cara. Agora também, eu vi uma última, cara, eu vou falar uma coisa, que a gente tá aqui entre nós e tal, já tem uma intimidade também, a galera que tava ouvindo também os podcasts anteriores, as federações africanas, cara, elas são muito pouco criativas, a maioria delas, para contratar. Fica sempre nessa, fica José Peseiro, que está sendo cogitado na Argélia também, caso não renove com a Argélia. Carlos Queiroz, cara, o Carlos Queiroz, assim, ele pode sair debaixo da tua cama, se não quer olhar assim debaixo, pode estar o Carlos Queiroz ali, quando eu estudar futebol africano, vai aparecer alguma seleção. Então, cara, eu não duvido, de fato, que o Carlos Queiroz seja um desses caras que assumam principalmente uma das seleções do norte-africano, né? E que faz, né? Norte-africano nessa Copa Africana das Nações, né, cara? Uma crise geral, todo mundo mal, praticamente, assim. E, assim, tendo que rever, assim, seus projetos, né? Eu acho que, cara, o Carlos Queiroz, eu acho bem possível de pegar uma das seleções, uma Tunísia, acho que Tunísia não, ainda não, mas, quem sabe, uma Argélia, talvez, alguma coisa do tipo assim. Eu gostaria em Gâmbia, eu gostaria de ver, talvez, um técnico que seja do país, cara. Talvez o técnico que treinou, agora não vou lembrar o nome dele, que treinou a seleção naquele Mundial Sub-20, que venceu a França, porque eu acho que, assim, essa geração de Gâmbia é uma geração ainda jovem. Então, eu acho que, independente de quem for o treinador, tem que ser um cara acostumado e motivado a desenvolver jovens. Uma juventude que vai vir ainda, que está se formando a Sub-17, Sub-20, para essa geração já. Já é agora uma geração mais de meia idade, mas ainda jovem em alguns quesitos ali, em alguns setores. Então, acho que para Gâmbia seria legal, cara, um técnico que goste de trabalhar com jovens, que goste de desenvolver jovens. Abdulie Bojang, valeu, meu amigo. O Gabriel colocou aqui no chat. Bojang, né? Um abraço para Dama Bojang, ele vai aparecer aí no futebol francês. Enfim, e cara, para a seleção de Gana, eu faço lobby pro Amir Abidou. Acho que ele combina muito com a seleção de Gana, cara. O cara desenvolveu muito bem o Comoros, desenvolveu muito bem a seleção da Mauritânia com ideia de jogo, sabe? Muita organização da Mauritânia nessa Copa Africana de Nações também. Enfim, até os jogos que perdeu para Angola, o outro jogo que perdeu, se não me engano, para Argélia, se não me engano, empatou, agora não vou lembrar, possivelmente perdeu também. Cara, jogou, mas, indo para cima, de forma organizada, sabe? Tipo, você via que tem uma organização e tem uma ideia de jogo. Então, cara, eu peço no fundo do meu coração, Federação Ganesa, uma vez na sua vida faça alguma coisa que preste, com todo respeito, e contrate o Amir Abidou. Porque, cara, esse cara, para mim, ele é um dos mais promissores dessa nova safra de técnicos africanos, principalmente de seleções africanas, que são poucas, né? Porque a maioria dessas seleções são pouco criativas e apostam em treinadores lá na terceira geração, que já não são mais tão competitivos, com trabalhos competitivos na Europa há um bom tempo.
Então, quando surge um Emerson Faé na Costa do Marfim, quando surge um Amir Abdu com 2 seleções diferentes, 2 contextos totalmente diferentes, fazendo 2 Copas Africanas de Nações, indo para o mata-mata, a gente começa a olhar de forma interessante. E a informação que eu tenho é que a Mauritânia fez um convite à renovação para ele e a seleção de Gana teria feito uma outra proposta com um salário um pouco maior, não muito, mas um pouco maior do que a Mauritânia ofereceu. Então, assim, para mim tem que ser o Amir Abdu, sinceramente. Assim. Se não for, tem que ser um técnico que seja acostumado a lidar com jovens também, porque eu acho que tem uma juventude ali em transição e as que vão aparecer até a próxima Copa Africana das Nações, que mesmo que seja um curto espaço de tempo, seja interessante. Então, é isso. Não sei se faltou mais alguma seleção que eu tinha falado. Gana, tem mais alguma? O Egito. Gana, Gâmbia, o Egito. O Egito foi o Ahmed Hassan, né, cara? Vamos combinar que ninguém esperava o Ahmed Hassan. Da forma que eu vi do pessoal lidando com a contratação do Ahmed Hassan, né, um dos ídolos históricos do Egito, né, acho que até o jogador que mais disputou jogos com a seleção do Egito, e eu lembro de ver uma outra coisa dele treinando uma época o Zamalek, mas assim, cara, vamos combinar, com todo respeito, eu vi os egípcios reagindo, debochando o Ahmed Hassan, tipo assim, tratando ele como se fosse um Lisca doido do futebol brasileiro. Cara doidão, vai treinar o Egito, vamos ver. Assim, ninguém levou muito a sério, vou ser bem sincero. Mas talvez pode ser aí que seja uma boa cartada. Apesar de que a gente está falando de uma seleção que mudou, cara, de técnico. O Egito, né, cara, basicamente trocou de treinador das últimas 2 Copas Africanas das Nações, no espaço de 2 anos, um pouco menos. Então, assim, a gente está falando de uma federação egípcia que não tem projeto de futebol, cara, não tem. Então, assim, pode ser que o Ahmed Hassan já conhece a cultura do futebol egípcio, seja um cara que talvez seja o cara certo para essa transição pós-Copa Africana das Nações, e sempre lembrando, né, a cada Copa Africana das Nações que passa, cresce a pressão para o Salah vencer uma Copa Africana das Nações. Só que, cara, uma federação que não tem um projeto, contrata qualquer técnico e ficar mudando a 2 anos, eu não sei se eu boto muito fé. Mas eu tô curioso para ver se o Ahmed Hassan realmente pode fazer nessa seleção, né? Mas, repito, quando ele foi anunciado, cara, a reação dos egípcios foi de deboche, assim. Olha lá, o cara é doidão, vai treinar. Esse cara é muito doido, sabe? Vamos ver. Quem sabe o Ahmed Hassan pode ser o Lisca doido do futebol egípcio. Vamos esperar para ver. Que bom que a Federação Egípcia agiu rápido, porque sabe quem podia pintar por ali, né? Carlos Queiroz também. A outra que já passou pelo Egito e não duvidava nada que voltasse. É que você falou, né? Ou é a Federação do Irã contrata ele, ou é um time africano. Então agora está na vez do time africano. Lembrando, não deu certo no Catar, saiu e deu no que deu, né? O Catar foi campeão da Copa da Ásia, jogando muito mais, né, do que jogava com o Queiroz. A gente vai falar isso mais no podcast da Copa da Ásia, que fizemos depois, mas já deixa aqui. E sobre o Abdu, eu acho engraçado que eu e o Marcos, a gente falou isso, né? Quando a gente analisou os jogos das oitavas, se não me engano, a gente comentava isso, que, cara, as fases de grupos, o jogo que você falou, a Mauritânia ganhou da Argélia, eles perderam para Burkina Faso, mas também perderam para Burkina Faso com um pênalti na prorrogação, que eu lembro que a prorrogação nos acréscimos, que até eu e você ficamos discutindo se foi pênalti ou não. Mas foram 3 jogos muito bons na fase de grupos. O jogo contra Angola, para mim, é o melhor jogo da CAN, assim, em nível de correria, em nível de... Foi trocação pura, aquele jogo foi muito legal, muito divertido de assistir. E caiu para Cabo Verde, né, num jogo muito burocrático. Mas a gente falava, o Marcos com o Abdu, que a Mauritânia tem que existir dessa pressão, de vários times, várias seleções estão sem treinadores, vendo um cara que fez a CAN, que fez por Comores, e deixou, querendo ou não, um legado em Comores. A gente viu isso na primeira fase eliminatórias da Copa, né? Como ele está liderando o seu grupo, né? Em junho a gente vai ver se vai ter força para continuar ou não. E agora vamos ver como vai ficar a Mauritânia, né? Que já é uma seleção que chegou em Kansas aí, agora conseguiu avançar. Vamos ver como que ele fica e a situação aí, vamos ver se ele vai para Gana ou não, para fechar aquele arco que você já tinha previsto da seleção de Gana, né? De ir cabisbaixa, a eliminatória começar mal, e mal tomar porrada na CAN, demite treinador, contrata alguém que ergue o time. Vamos ver se esse arco vai acontecer e se a Amir Abdu, que para mim tem uma cara de Gana também. Para fechar agora nosso podcast 50, né? Eu nem falei isso, né? Chegamos à edição 50 que a gente estava tanto esperando e eu acabei nem comentando isso no início. Que satisfação. A gente vai para a nossa seleção do campeonato. Então a gente viu ali, né, que a nossa gloriosa CAF deixou o Gelson Dava de fora da seleção oficial, algo que deixou várias pessoas bravas, inclusive nós.
né? Enfim. Mas, Luiz Fernando Filho, qual é a vossa seleção da Copa Africana das Nações 2023 disputada na Costa do Marfim? Putz, cara, vou fazer de cabeça aqui, então já digo que eu posso esquecer, muito possivelmente eu vou esquecer de algum jogador que eu fale agora, depois fale, putz, eu poderia ter colocado aquele jogador, então isso sempre acontece. Mas para mim o melhor goleiro foi o Williams, né, da África do Sul. Para mim foi, eu gostei muito do Noabali também, achei ele talvez até mais seguro do que o próprio Williams, mas cara, o Williams pegou uns trocentos pênaltis e foi semifinalista também e decidiu 2 jogos, né, decidiu uma vaga contra Cabo Verde, decidiu o 3º lugar, então assim, não tem, cara. O Williams do Mamelodi Sundowns da África do Sul é um jogador que ficaria de olho. Cara, zagueiro, eu colocaria o Ekong da Nigéria, pra mim. Talvez tenha sido até o melhor jogador da Nigéria, tá? Até o melhor atleta da Nigéria, o Ekong, nessa Copa Africana das Nações. O outro zagueiro do lado do Ekong, eu colocaria o Ndicá, porque o Ndicá ele me surpreendeu, não porque eu não imaginasse que ele fosse surpreender, mas é um cara interessante, jogou mais do que eu imaginava e tal. Ele conseguiu sobreviver às várias mudanças que o sistema defensivo da Costa do Marfim teve durante a Copa Africana das Nações. Achei ele um grande zagueiro. Do lado direito, eu acho que eu vou colocar o Ola Aina. Gostei do Aina, um jogador da Nigéria, um jogador que ataca muito bem, que defendeu principalmente muito bem. Eu acho que eu colocaria ele. Lateral esquerdo, cara, lateral esquerdo vai ser difícil, cara. Lateral esquerdo vai ser bem difícil. Estou pensando aqui que eu posso colocar, eu fico entre o Masuaku e o Modiba. Gostei muito do Modiba também, da África do Sul, mas talvez eu colocaria o Masuaku. Tô tentando lembrar das seleções aqui, mas talvez eu colocaria o Masuaku, eu diria o outro. Talvez eu colocaria ele como lateral esquerdo, mas coloco assim uma menção honrosa ao Modiba, da África do Sul. E aí, tá, já temos 4... Vamos botar aí um 4-3-3, né? Então, Mokoena, da África do Sul, para mim foi um dos melhores meio-campistas da competição, Mamelodi Sundowns. Do lado dele, será que eu coloco um Seco Fofana ou Kessie? Eu fico em dúvida desses dois meio-campistas, cara. Eu vou colocar o Kessie porque ele foi mais decisivo. Vou colocar o Kessie, Mokoena, Kessie, e ali, fazendo a meia cancha ali, um cara mais à frente, cara. Meu Deus, difícil, hein, cara. Eu vou roubar um pouco aqui, tá? Vou colocar o Issa jogando mais por dentro. Você que joga pro lado, vou colocar o Issa jogando mais por dentro. E aí, meu centroavante, deixa eu ver. Eu vou de Sebastian Haller, não tem muito o que fazer. Já o Sondala, do lado esquerdo. E do lado direito, boa pergunta, cara. Do lado direito, quem eu coloquei no lado direito para jogar ali com ponta pela direita? Não sei se eu coloco o Adingra. Cara, acho que fica muito roubado colocar o Adingra e o Haller na mesma equipe, cara. Mas tu acha que é justo? Não acho que não, né? Não, eu não vou colocar o Adingra, não vou ser modinha, não vou colocar o Adingra. Acho que eu vou colocar, deixa eu ver. Eu já roubei colocando o Issa no meio, né? Então, lado direito, cara, difícil, hein, cara. Eu coloco o Ademola Lookman, tá? Gelson Dalla, Sebastian Haller e Ademola Lookman é o meu ataque, com o Issa jogando por dentro. Ele já jogou por dentro na disputa de 3º lugar. Então, assim, na prática, atacando é o 4-2-4. Quase o peseiro, a Nigéria de peseiro antes da Copa Africana das Nações. Então, é isso aí mesmo. E eu, no esquema ofensivo, eu tô perto de você, eu posso dizer isso, hein? Mas, ó, a minha seleção, eu fechei 3 zagueiros, porque muitas seleções jogaram com 3 zagueiros, né? Então, tem essa questão. Eu fechei com o Williams no gol. Botei Ekong, Logan Costa, porque eu queria muito colocar alguém de Cabo Verde, né? Fiquei na dúvida. Eu também gostei muito da Copa das Nações de Mbemba, né? Da República Democrática do Congo. Então, né? Tem esses aí. Aí eu botei o Fred, da Angola, que para mim também foi outro que fez uma Copa das Nações excelente. Ele joga ali um pouco mais equado, o capitão. Kessie, para mim, sensacional. Mokoena, também, outro cara excelente. Gelson Dalla. E aí eu alternei. Eu botei o Gelson Dalla mais por dentro e botei o Issa aberto. E aí eu não tive como fugir do Adingra, para mim não tive como. E eu botei o Osimhen no ataque porque é um cara que para mim fez muito nessa Copa Africana das Nações sem bola. Eu acho que a Nigéria chegar na final passa muito pelo Osimhen. Então acho que é um ponto positivo. Óbvio, fica aquela questão, mas o Osimhen é conhecido por fazer gol e fez um gol só, mas, né, eu acho que são poucos e pontos. Então é um jogador aí que tem o seu destaque. Obviamente, na Copa você colocou o Haller foi muito decisivo. Também tem a questão, né, a CAF botou o Mitsue, porque foi o artilheiro, mas o Mitsue caiu nas oitavas.
eu acho que o Osimhen, por tudo isso que ele fez durante essa fase de mata-mata, principalmente sem bola, aí ganha esse destaque. Então, como falei para você, o meu fica um 3-2-4 aqui, 3-3-4, quer dizer, então é um 4-3-3 inverso, consegui chegar a essa proeza na minha seleção, mas é isso, acho que a gente está aqui para pirar mesmo, mas acho que são bons jogadores aí que tivemos e bons valores que tivemos nessa Copa Africana das Nações. Para passar a régua, Luciano, seu comentário final aí sobre essa CAN de 2023 que a gente viveu aí de forma tão intensa. Cara, foi uma Copa Africana das Nações que valorizou ainda mais, né, o futebol africano, que já vinha em ascensão. Se a gente for olhar a Copa Africana das Nações, que foi há 10 anos atrás, a gente vê uma evolução gigantesca, assim, em relação à Copa Africana das Nações, infraestrutura. Eu acho que o que ficou, assim, além do futebol jogado dentro de campo, o que ficou para mim nessa Copa Africana das Nações foi a boa estrutura, a boa infraestrutura onde os jogadores e as seleções ficaram, os gramados, todos eles, cara, assim, impecáveis, sabe? Então, assim, a gente viu que essa Copa Africana das Nações deu um recado para as próximas edições, assim, né? O nível da qualidade e o padrão que não pode mais cair a partir dessa edição da Copa Africana das Nações, que a gente fala em bons estádios, boas infraestruturas, etc. Eu acho que a Copa Africana das Nações, nessa edição, ela foi para um outro patamar. E eu vou falar mais, cara, na minha visão, e tudo que a gente viu hoje, nesse caso, nesse ano, mas o que já vinha acontecendo nas últimas 3 edições de 2019, eu acho que a gente já pode falar facilmente que a Copa Africana das Nações talvez seja a segunda melhor Copa a nível de visibilidade, com certeza. A gente teve 2 bilhões de pessoas, né, segundo a CAF, que assistiram a Copa Africana no mundo. Isso é muita coisa, e isso se deve a uma boa imagem do campeonato, com bons estádios, com boa infraestrutura, a um bom nível técnico do campeonato e com muitas boas histórias. Eu acho que esse é um tripé que é perfeito para a gente definir uma boa competição, um bom torneio. E a Copa Africana das Nações teve tudo isso. Então, assim, cara, eu acho que hoje a Copa América vai ter que correr muito, tá? Para chegar perto da Copa Africana das Nações. Eu acho que já ficou para trás no rumo da história nos últimos anos, nas últimas edições, assim. Então é uma outra coisa para se observar também, ainda mais no momento que os jogadores africanos estão em peso nas grandes ligas europeias. Então, assim, óbvio que a galera que torce pro time XY vai assistir a Copa Africana das Nações para assistir o seu jogador. Só dando um destaque, né? Teve um vídeo que eu vi esses tempos do torcedor do Brighton, que foi até a Costa do Marfim por causa do Adingra, tá ligado? Ele foi assistir os jogos da Costa do Marfim com a camisa do Adingra do Brighton, e é isso. E eu acho que é sobre isso que eu tô falando, exatamente sobre isso. Então, para mim, hoje, a Copa Africana das Nações fica do lado da Eurocopa, assim, uma das melhores copas continentais das seleções, assim. E isso é bastante coisa, se a gente for olhar o que a Copa Africana era como produto a nível de qualidade dos gramados, de infraestrutura há 10 anos atrás, e o que se tornou agora como um produto mesmo, assim. O futebol já tinha há muito tempo, mas quando a gente tem bons estádios também, quando a gente tem uma boa imagem, como quando as redes sociais da Confederação Africana tratam muito bem também a competição, eu acho que isso que faz toda a diferença. Isso que muitas vezes eu não vejo numa Conmebol, por exemplo, como eles tratam tão bem como a Confederação Africana trata, por exemplo, colocar uma foto maneira, colocar os melhores momentos lá no gol, criar uma história, montar um vídeo, sabe? Quem cuida também das mídias sociais da Confederação Africana também mandou muito bem. Eu acho que isso no mundo digital que a gente tem hoje, cara, isso faz toda a diferença. E isso eu não vejo numa Copa América. Assim, eu vou estar atento na próxima, mas nos últimos anos não vi. E isso faz toda a diferença como produto. Eu acho que uma coisa que pesa a favor da Copa Africana de Nações e não tem na Copa América é a questão da qualificação, né? Que é uma vitória, você tá lá. E pela Copa América não ser uma Copa América, né? Ser basicamente uma Copa Sul-Americana com convidados, e você não consegue fazer uma Copa da América do Sul com 10 países, né? Você tem que convidar, você tem que abrir a vaga para chamar CONCACAF, chamar Qatar, chamar o Raio Parta, chamar Japão, tira a atratividade, né? Então, e as seleções estão lá, tipo, a Bolívia está numa fase terrível, mas vai estar lá, porque não tem como, não sei que. Eu acho que a única maneira da América bater de frente, seja com a África ou com a Europa, é você juntar e, de fato, fazer uma Copa América que tenha, por exemplo, um sistema qualificatório, né? Por exemplo, porque esse sistema qualificatório da CONCACAF é bizarro, porque ficaram lá 4 seleções esperando para fazer 2 jogos e avançar. E, no caso, foi como Estados Unidos, México
Jamaica e Panamá confirmaram suas vagas, né? No caso, Canadá e Costa Rica estavam esperando não passarem, vão ter que passar os playoffs por não ter essas eliminatórias. Então, e acredito que a gente sabe com que a farra de dinheiro aqui, com o CONCACAF, com o Conmebol, que nunca eles vão abrir mão, né? Nunca que uma confederação brasileira vai abrir mão de uma vaga na Copa América com todo o direito que recebe para não, vamos jogar mais qualificatórias que talvez você fique de fora, mas vai valorizar o produto. Duvido. Então, acho que a África ganha esse ponto, né? Coisa que também a Europa tem, né? Que é essa qualificatória com todo mundo. Na Ásia também tem isso, mas na Ásia a qualificatória já está vinculada com a Copa do Mundo, né? Quem avança para a terceira fase nas eliminatórias asiáticas garante vaga na Copa da Ásia e quem for eliminado disputa as outras vagas. Mas eu acho que tem muito isso, né? São histórias que são construídas e como várias pessoas disseram, acho que até você também disse durante as transmissões, esse salto de 24 seleções, já ocorreu algumas canas atrás, foi muito importante para isso, né? Então acho que isso é um destaque. Muita gente ficou com o pé atrás na época e hoje a gente vê que foi uma evolução muito necessária. E é isso então, pessoal. A gente fecha aqui a nossa cobertura de Copa Africana de Nações. A gente agradece a todo mundo que escutou as 21 edições do Minuto da CAN, as edições do Podcast aqui, essa edição especialíssima com o Luiz Fernando Filho. Se você está chegando agora no Ponte Verde, seja bem-vindo, né? E como eu estava falando com o Luiz agora, um pouquinho antes, em março, já começa as qualificatórias para a Copa Africana do ano que vem, já tem a fase preliminar, que são as seleções inferiores do ranking. Então, se você quer, Luiz Fernando Filho, comentando sobre Ilhas Maurício, sobre Seychelles, sobre essas exímias seleções que vão disputar essas vagas nas fases de grupos, comenta aí, ó, pede para ele participar, a gente fazer um pré-eliminatórias da próxima CAN, que a gente grava aqui com o maior carinho, mas a gente está aí para seguir essa caminhada para a Copa do Mundo, mas também para a próxima Copa Africana de Nações, e espera poder fazer esse trabalho novamente, esse trabalho árduo, mas com muita disposição, com muita garra e com muito amor pelo futebol africano. Eu agradeço você, Luiz, pela parceria, por estar aqui de novo, e você sabe que tem as chaves para entrar aqui no Ponte Verde, e sempre é bem-vindo por aqui. Pô, eu que agradeço, cara. Foi uma Copa Africana das Nações onde todo mundo trabalhou bastante, né? Trabalhou todos os dias da Copa Africana das Nações também, e é importante a gente mapear isso, né, cara? A gente verbalizar isso, né? Quando as pessoas elas se doam ao jornalismo, ao futebol, que não é um futebol, são histórias que às vezes dependem de pessoas para contá-las, e se o número X de pessoas não contam, basicamente grande parte das pessoas não vão ficar sabendo, né? E eu acho que o futebol africano, assim como o futebol asiático, sofreram disso historicamente, né? Da falta de acesso, da falta de informação, e a gente percebeu, principalmente nesses últimos anos, acho que esse ano principalmente, como não é uma questão de que a galera não se interessa, é uma questão de falta de informação, de falta de acesso. Não tem como a gente entrar numa cultura de popularização maior do futebol africano, por exemplo, se a gente não tem uma TV que transmita um jogo no Brasil, por exemplo. Então, não tem como o tio ou a tia que está vendo a TV entender o porquê de um Marrocos não ser tão surpresa assim, se a gente não tem uma TV que, né, transmita os jogos dessas seleções. Eu acho que nessa competição de 2024 a gente viu isso. É a continuação de uma reeducação sobre o futebol africano, que a gente chegue lá na Copa do Mundo de 2026 e a gente não fique mais tão surpreso se uma Costa do Marfim, que foi campeã da Copa Africana, chegue a uma Copa do Mundo e vença uma seleção da França, vença uma seleção da Itália, vença uma grande seleção, chegue numas quartas de final, uma semifinal, sabe? Eu acho que isso só é possível justamente com essa cultura mesmo, da gente popularizar mais o futebol africano, o futebol asiático, as seleções. Eu acho que isso o Ponte Verde fez e está fazendo muito bem, porque de fato eu não conheço um outro projeto que se doe tanto ao caminho da Copa, né? Que é realmente sim, produzir tudo até a Copa do Mundo de 2026. E, cara, isso não tem quem faça isso no Brasil. Então, quando tem alguém que doa o seu tempo a isso, e eu entendo, porque a minha vida sempre foi isso também, em relação ao futebol africano, a gente tem que divulgar, a gente tem que também verbalizar isso, sabe? Porque até 2026 muita coisa vai acontecer. Mas eu também doei muito meu tempo e muitas horas à causa do futebol africano, até poder chegar e comentar um jogo. É como uma planta crescendo, né? A gente vai vendo aquilo crescer, a gente vai vendo que aquilo ganha importância, vai se desenvolvendo e depois chega para um grande público, assim, como foi o Marrocos na semifinal da Copa do Mundo, como vai ser ainda mais o futebol asiático até a Copa do Mundo de 2026. A gente já está vendo como o Japão, beleza, não foi tudo isso na Copa Asiática, beleza, mas o que foi na pós-Copa Africana, pós-Copa do Mundo foi absurdo, né? E tomara que continue assim. Então, assim, cara, é isso.
é só verbalizar mesmo que as coisas não se constroem assim do nada, né? São pessoas que doam a vida e as suas horas e o seu tempo para uma causa ou para várias causas, e a gente, que é independente, a gente tem que também, eu acho que falar um do outro, assim, com mais normalidade, sabe? Então, é mais um parabéns mesmo ao projeto, sabe? Porque eu sei que dá muito trabalho, eu sei que é trabalhoso, porque, enfim, a gente tá do mesmo lado também, então eu entendo como é que é. Então é isso, meu irmão. Cara, pode me convidar, tá? Pra pré-Copa Africana das Nações. Já vou falar que torço para a minha Somália, chegar à fase de grupos das eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Mas quando chegar lá, eu falo melhor o porquê. Mas as estrelas do oceano irão vingar um dia. Pode esperar. Tá aí, a Somália que tá voltando, né? A Somália que ficou de fora por muito tempo. E tá aí, ó. O Luciano já fez a promessa. Espero que tenha você também. Como eu me disse, tem muita coisa aí para rolar até 2026. Tem Copa das Nações da Oceania esse ano também. Você vai ter cobertura aqui no Ponte Verde, se tudo der certo. A gente está aí nesse projeto. A gente está fazendo igual você falou várias vezes, a gente está mapeando o brasileiro fora, né? Já trouxemos preparadores de goleiro, agora a gente achou uns treinadores aí, gente. Quem sabe aí vai vir treinador brasileiro falar aqui com a gente. A gente achou uns aí perdidos, cara, que são sensacionais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast aqui, nosso podcast. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais. Se puder ajudar no financiamento coletivo, apoia.se/Ponte-Verde. De volta com mais podcast, vai ter mais um podcast aí sobre Copa da Ásia, se você ainda não escutou, se você está escutando pela ordem. Mas fica aqui o meu agradecimento a você, ao Luiz Fernando e a todo mundo que esteve conosco nessa jornada de Copa Africana de Nações. Ponte Verde, os caminhos da CAN e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo!